3 e C, 2, 6 estão alinhados. Para isso, basta calcular aquele determinante. A gente coloca em forma de linha os 3 pontos e acrescenta uma terceira coluna com elementos iguais a 1. Menos 2, 0 e 1, 0, 3 e 1, 2, 6 e 1. O cálculo desse determinante vai dar menos 6 mais 0 mais 0, menos 6 menos 12 mais 0. Isso dá 0. Ou seja, esse determinante deu 0, então isso significa que aqueles 3 pontos estão alinhados. Ou seja, que existe uma reta que passa por aqueles 3 pontos. Um outro exemplo, verifique se os pontos A, menos 1, menos 2, B, 1, menos 1 e C, 2, 6 estão alinhados. Da mesma maneira, vamos calcular aquele determinante e verificar. Se o determinante for 0, eles estão alinhados. Se o determinante for diferente de 0, eles não estão alinhados. O determinante vai ser menos 1, menos 2, 1, 1, menos 1, 1, 2, 6 e 1. Calculando, nós teremos 1 menos 4 mais 6, menos 2, menos 6, menos 2. Isso vai dar 3 menos 10, que é igual a 13. Como o determinante deu diferente de 0, isto significa que os 3 pontos não estão alinhados, não estão sobre a mesma reta. Vejamos agora a equação geral da reta. Dados os pontos A, x1, y1, B, x2, y2, a equação da reta que passa por AB é dada por determinante de x, y1, x1, y1, x2, y2, igual a 0. O que significa isso? Eu peguei 2 pontos, x1, y1 e x2, y2, e estou acrescentando um outro ponto genérico, um ponto xy ali. Se o determinante formado por esses 3 pontos der 0, significa que esses 3 pontos estão alinhados. Então a equação que eu obtiver desse determinante vai ser o que nós chamaremos de equação geral da reta. Graficamente nós temos o ponto A, x1, y1, o ponto B, x2, y2, e eu pego um ponto genérico, P qualquer, com coordenadas x e y, eu quero a reta que passa por aqueles 3 pontos, A, B e P. Então é só colocar no determinante. Vamos ver com um exemplo como é que fica. Qual a equação da reta que passa por A, 2, 1 e B, 4, 5? Vamos desenhar primeiro esses 2 pontos no plano. Eu tenho ali o ponto 2, 1 e o ponto 4, 5. E a reta que passa por esses 2 pontos. Eu quero achar a equação dessa reta. Então vamos lá para o determinante. Vai ser o determinante da matriz xy1, 2, 1, 1, 4, 5, 1 igual a 0. Calculando esse determinante, a gente fica com x mais 4y mais 10 menos 4 mais 5x mais 2y igual a 0. Fazendo os cálculos, nós temos menos 4x mais 2y mais 6 igual a 0. Então aquela equação ali é a equação geral da reta que passa por aqueles pontos A e B. Vejamos um outro exemplo. Qual é a equação da reta que passa por A, menos 2, 1 e B, 3, 4? De novo, representamos esses pontos graficamente. Temos lá o ponto menos 2, 1 e o ponto 3, 4 e a reta passando por esses 2 pontos. Agora colocamos novamente no determinante. Determinante da matriz xy1, menos 2, 1 e 1, 3, 4 e 1 igual a 0. Teremos x mais 3y menos 8 menos 3 mais 4x menos 2y igual a 0. Isso vai me dar menos 3x mais 5y menos 11 igual a 0. Então essa é a equação geral da reta que passa por aqueles 2 pontos, A e B. Então, a equação geral da reta tem a seguinte forma: ax mais by mais c igual a 0, onde A, B e C são números reais. Então, toda equação que tiver escrita daquela forma, ax mais by mais c igual a 0, vai representar uma equação de reta. Por exemplo, 2x mais 3y mais 5 igual a 0. 7x menos 2y mais 1 igual a 0. São todos exemplos de equações de retas. Vamos ver agora a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é a melhor forma de trabalhar com equação de reta, porque é essa equação que vai nos dar uma maior quantidade de informações. A equação reduzida da reta é escrita na forma y igual a mx mais n, onde m nós chamamos de coeficiente angular
que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. E n é o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta corta o eixo y. Vamos ver um gráfico. Eu tenho uma reta que corta o eixo y em n e que forma com o eixo x um ângulo θ. Lembrando que o ângulo que a reta forma com o eixo x é sempre contado em sentido anti-horário, do x para a reta, ok? Assim como é na trigonometria. Então, a equação reduzida da reta vai me dar dois entes geométricos muito importantes, né? Que é o ponto onde ela corta o eixo y e a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. Vamos ver o cálculo do coeficiente angular. Nós temos ali uma reta que forma com o eixo x um ângulo de 30 graus. E como eu já falei, o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, nesse caso, o m é a tangente de 30 graus. Como nós já sabemos, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o m dessa reta, o coeficiente angular dessa reta, vale raiz de 3 sobre 3. Outro gráfico. Eu tenho aqui uma reta que forma com o eixo x um ângulo de 135 graus. Então, o seu coeficiente angular vai ser a tangente de 135, que é menos 1. Se nós tivermos dois pontos, x1, y1 e x2, y2, como que eu faço para achar o coeficiente angular da reta que passa por x1, y1 e x2, y2? Então, novamente a gente vai montar um triângulo retângulo, traçando essa reta aqui paralela ao eixo x. Lembrando lá da geometria plana, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui o eixo x e essa paralela cortadas por uma transversal. Então nós sabemos que os ângulos formados são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então esse aqui é um ângulo de θ. Desenhando esse triângulo retângulo aqui, nós temos que a tangente de θ é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Onde o cateto oposto é esse cateto aqui, que vale a diferença das ordenadas, y2 menos y1. E o cateto adjacente a θ vai ser essa medida aqui, que vale x2 menos x1. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos é a tangente do ângulo θ, que é dada por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Entenderam então, pessoal? É bem importante saber calcular o coeficiente angular da reta, viu? Agora, vamos ver a equação da reta tendo um ponto e o coeficiente angular. Esse é um exercício bastante comum em vestibulares, né? Como é que eu acho a equação da reta se eu sei o coeficiente angular dela e se eu conheço um ponto da reta? O coeficiente angular, nós vimos que era y menos y0 sobre x menos x0, né? Se eu tenho dois pontos pelos quais a reta passa, o coeficiente angular vai ser a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas, que é a tangente do ângulo θ, né? Como nós vimos no gráfico anterior. Então, se eu isolar y menos y0, passando o denominador para o outro lado multiplicando, eu vou ter y menos y0 é igual a mr vezes x menos x0. mr é o coeficiente angular da reta r, que nós temos, né? E x0 e y0 é o nosso ponto conhecido. Vamos dar um exemplo. Ache a equação da reta que passa por P, 2, 3 e tem coeficiente angular mr igual a 3. mr é y menos y0 sobre x menos x0. O angular vale 3 e o ponto x0 e y0 é o ponto 2, 3. Então nós temos 3 é igual a y menos 3 sobre x menos 2. Passo o x menos 2 multiplicando, eu tenho y menos 3 igual a 3 vezes x menos 2. Então, y menos 3 é igual a 3x menos 6. Então, y é igual a 3x menos 3. Achamos, então, a equação da reta na forma reduzida. Observe que o 3, que vem na frente do x, é o coeficiente angular da reta, que, de fato, foi o que o problema nos deu, que ele valia 3. E o coeficiente linear, ele vale menos 3, ou seja, essa reta corta o eixo y no ponto de ordenada menos 3. Curiosidade. Em temas de natureza aritmética ou algébrica, como proporcionalidade e funções, os ângulos intervêm. A inclinação de uma reta dá informações sobre a posição relativa de duas retas, que pode ser decidida pela comparação de seus respectivos coeficientes angulares. A velocidade ou aceleração de um objeto em movimento
também pode ser determinada através da inclinação de uma reta ou de seu coeficiente angular. Usamos ângulos para a construção de representações relacionadas à estatística, à porcentagem e às probabilidades. Viram, então, que as retas têm aplicações importantes na física e na estatística, né? Vamos continuar o estudo das retas agora, vendo posições relativas entre retas. Vamos começar estudando paralelismo entre duas retas. Então, vamos supor que eu tenho ali duas retas R e S que são paralelas. Agora, se elas são paralelas, vejam que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Das geometrias planas, nós sabemos que o ângulo formado será o mesmo. O ângulo é o ângulo θ, que está ali. Essas duas retas formam o mesmo ângulo com eixo x. Agora, se elas formam o mesmo ângulo com eixo x, o que quer dizer isso? Que elas têm o mesmo coeficiente angular. Por quê, né? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo que ela forma com eixo x. Se as duas formam o mesmo ângulo com eixo x, os seus coeficientes angulares são iguais. Eu tenho, se R é paralelo a S, MR é igual a MS. Então, essa é a condição para que duas retas sejam paralelas. Elas devem ter o mesmo coeficiente angular. Agora, perpendicularismo de retas. Duas retas são perpendiculares, lembrando que retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus entre si. A condição para que elas sejam perpendiculares é MR vezes MS igual a menos 1. Esse símbolo aqui indica perpendicularidade. R é perpendicular a S. Se duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares deve ser igual a menos 1. Vamos ver agora alguns exemplos de